Oi, pessoal! Hoje aula de português, né? Para vocês, nós vamos ver o texto de narração ficcional. O que é isso, tia Aparecida? Narração é contar alguma coisa e ficcional é uma coisa que não é verdadeira, é imaginário, né? Então, aqui nós temos o conto da Rainha das Neves, que são vários contos da Rainha das Neves, e eu contei para vocês a primeira história, que se trata do espelho e seus fragmentos, né? Fala aqui de um feiticeiro e ele faz algumas coisas, né? Aqui tem um começo, tem um início da história. Nós temos a parte que acontece determinada coisa, é o desenlace, né? E nós temos o clímax, é onde dá um efeito nisso aí. Determinada coisa que acontece na história tem esse efeito, que é o clímax. E tem o final. Só que essa história aqui, ela não tem um final, ela continua, né? Porque ela é uma saga. Então, este conto aqui, este conto ficcional, ele continua, né? E na verdade, ele deu origem à história da Frozen, né? Então, para quem conhece a história da Frozen, vai identificar essa partezinha aí, tá? E aí, nós vamos ver um pouquinho sobre o nosso querido Hans Christian Andersen, que foi uma pessoa que contava muitas histórias, sabia contar muitas histórias, e a tia Aparecida gosta muito das histórias dele, né? Os contos de fada, fábulas, várias outras coisas, várias outras narrativas, né? Que ele contava. E aqui nós temos a atividade, né? O texto acima é ficção. Eu estou afirmando. O que é ficção? Eu expliquei. E aqui nós vamos numerar no 2 a segunda coluna de acordo com a primeira, de acordo com o texto. Conto de fadas, o ambiente que acontece, onde é o início, onde é o conflito, né? Onde é a tensão ou clímax, né? O desenlace ou desfecho, né? Onde que acontece o desenlace. E o tipo de discurso, se é ele que está contando a história, o personagem principal, é discurso direto. Ou se alguém está contando a história para ele, é discurso indireto. Tá? Substantivo, eu já disse para vocês, é a classe gramatical que dá nome aos seres. E aí nós vamos ver aqui alguns tipos de substantivos. Os simples, que tem uma palavra só. O composto, que é formado por duas ou mais palavras. O primitivo, que é aquele que dá origem a outra palavra. E o derivado é a outra palavra que vem do primitivo. E o substantivo coletivo é aquele que indica coleção de substantivos, ok? Aqui vocês vão marcar em qual parte esses substantivos fazem parte. Na número 4, nós vamos falar sobre artigos definidos e indefinidos. Artigo é aquela classe gramatical que indica o substantivo. A garrafa, a é essa aqui.
artigo definido. Se eu falasse uma garrafa, poderia ser qualquer garrafa. Indefinido, tá? Então, se eu falo o celular, definido, um celular, indefinido, ok? Aí tem atividade aqui, J ou G. Aqui, gente, é ortografia mesmo, tá? Tem as palavrinhas aqui para vocês verem se é com J ou com G. E na número 6, assinalar a opção correta, que todas as palavras estão escritas de forma correta. Qual delas? Na número 7, nós vamos ver o som do X e do S, que é o grafema, com o som do fonema Z. O que é grafema? Grafema é a escrita, fonema, o som, tá? Então aqui nós vamos ver se é com S ou com X essas palavrinhas aqui. Aí vem na 8ª. A questão 8 é: qual é o adjetivo deste cartazinho que tá aqui? Tá? Bom para burro. Tem aqui um cartazinho aqui e aí tem um dicionário e tá dizendo bom para burro. Então, adjetivo é a classe gramatical que caracteriza o substantivo. O substantivo aqui é dicionário. Qual é a caracterização dele? Aí vem qual é o adjetivo, qual é o objeto do cartaz, o substantivo, e qual é o superlativo desse adjetivo. Superlativo é quando a coisa é muito maior. Quando eu digo assim, essa sua atividade não está boa, mas ela poderia ser pior. Então isso aí está no grau superlativo, pior, né? Bom, aí tem atenção. A tia Aparecida colocou aqui para vocês, deixa eu puxar para cima. Ó, explicando o que é. Artigo é a classe gramatical que define o substantivo. Adjetivo é a classe gramatical que caracteriza o substantivo. Aí eu dei um exemplo. O menino é bom. O artigo é o. Menino é o substantivo, é verbo, que nós já vimos, né, o tempo dos verbos, e o adjetivo é a caracterização desse substantivo. É a qualidade, pode ser a caracterização dele, tá bom? Então aqui eu coloquei para vocês e espero que vocês tirem dúvidas comigo, tá? Valeu!